Bora lá, meu povo, dando continuidade. Você acabou de chegar, acabou de assistir a aula do E se o tema for Caminhos para combater a cultura de automedicação no Brasil? Lá do pilar Teoria e Estrutura, Estrutura e Teoria. Agora a gente vai pegar tudo que a gente aprendeu na aula anterior e vamos aplicar em parágrafos, tá certo? Lembrando, não é para você dar um Ctrl C, Ctrl V, não, porque isso aí pode te atrapalhar no seu processo de evolução, de autonomia, certo? De autoria textual. O que você vai fazer? Você vai se inspirar. Você pode pegar trechos. É interessante até que você transcreva para você automatizar esse processo, tá certo? Então vamos lá para o pilar prática. Lembrando que eu não vou trazer todos os parágrafos, os parágrafos assim prontinhos. Você vai precisar fazer algum ajuste, seja para caber, tá? Aqui nesse caso eu trouxe os parágrafos de introdução, de desenvolvimento 2 e de conclusão. E o de conclusão acho que você vai ter que dar ainda uma, sei lá, fazer uma curadoria ali nele. Vamos lá, macroestrutura textual da dissertação argumentativa do Enem. Introdução, desenvolvimento, conclusão com proposta de intervenção. Aqui tu já está sabendo. Se não souber, você vai voltar lá nos módulos de estrutura 1, de estrutura 2, para dominar a estrutura. Lembrando, a estrutura equivale a praticamente 70% da sua nota. Então, domine a estrutura. Para de ficar focando só em repertório. Bom, vamos lá. O que uma introdução massa deve ter? O que ela tem que ter para encantar o corretor? Um repertório contextualizador, legitimado e ancorado ao núcleo temático. Sim, nada de usar repertório forçado. A gente está falando aqui de automedicação. Então, essa referência tem que. Esse repertório ele tem que conversar com, no mínimo, com saúde. Tá bom? Tem que ter também uma conexão direta com o tema, mediante a retomada de palavras-chave. Introdução, não só introdução, desenvolvimento 1, 2 e conclusão, você tem que mencionar todas as palavras-chave que estão lá no tema. Caminhos, tem que retomar caminhos. Na aula anterior eu mostrei as formas de você retomar para não entrar em repetição. Caminhos, aí a gente tem combater, né? Combate, enfrentamento, refrear, diminuir, dirimir. A cultura de automedicação, o comportamento, a autoprescrição, a cultura de automedicação, o uso irracional, certo? E Brasil, país, sociedade e tal. A apresentação do problema central com uma tese clara de contraste ou de convergência. Basicamente, quando você traz, por exemplo, um repertório como Constituição Federal, aí você vê a previsão, o que está garantido lá, certo? A teoria. Em seguida, é hora de você colocar a sua tese, que nesse caso vai ser uma tese de contraste. A Constituição Federal garante isso, no entanto, isso não acontece no Brasil. O que vem depois do no entanto é a sua tese de contraste. É o tema problematizado. Lelê, é caminhos. Eu não tenho que começar assim, ó, são necessários caminhos? Não, primeiro você tem que problematizar. Tu nem falou que rola automedicação no Brasil, tu já quer trazer solução? Não, você tem que problematizar. É isso que o Enem quer. Que você identifique e que você problematize, certo? Uma situação, tá? E apresente soluções para ela, mesmo que não deem certo. E aí, nesse caso, seria a tese de contraste, que a Constituição garante, no entanto, isso não acontece. Aí você pode trazer também uma outra referência. Geralmente isso acontece com repertórios, por exemplo, da ficção, da literatura. Porque você coloca, por exemplo, no livro tal acontece isso. Semelhantemente, na realidade brasileira, fora da ficção, mesma coisa acontece. Tá bom? Então é uma tese por convergência. Porque converge o que acontece na ficção e o que acontece na realidade brasileira. Você tem que trazer também as causas do problema, que são os argumentos. Você pode usar outra estratégia. Eu prefiro sempre ir pela abordagem causal. O que que causa, por exemplo, o problema? Quais são as causas? O que que impulsiona, estimula a automedicação no Brasil? Certo? E, ao final, você vai trazer uma tese crítica que defende a mudança da situação. Ele é outra tese. Toda afirmação que você faz é uma tese, tá bom? Então, quando você fala que, no entanto, isso não acontece no Brasil, isso é uma tese. Quando você fala na última frase da sua introdução, que você fala que, dessa forma, são necessárias ações que combatam essa cultura danosa à sociedade brasileira, você está falando que são necessárias ações, você está fazendo uma afirmação. Então, isso é uma tese crítica que antecipa as intervenções. E lembrando que no caso desse tema aqui, caminhos, é obrigatória, tá bom? Essa última parte, ela é obrigatória quando o tema
Ele pede caminhos, meios, alternativas, ações, porque você precisa mencionar essa palavra em todos os parágrafos, inclusive na introdução. Tá legal? Então vamos aqui para uma introdução. O que eu trouxe? Eu trouxe a Agenda 2030. Mas a Agenda 2030 fala sobre automedicação diretamente? Não sei. Eu só sei que ela tem lá um negócio da promoção da saúde. E eu acredito que combater a automedicação seja uma forma de garantir esse negócio aí. Tá bom? Você pode falar isso. Ah, não quero usar a Agenda 2030. Usa a OMS. Não quero. Usa a ONU. Não quero. Usa a Constituição. Também não quero. Ah, pra baixar da égua, né? Quer o quê? Oxi. Vamos lá. A Agenda 2030 da ONU. Pacto Global do qual o Brasil é signatário. Deixa eu deixar isso aqui. Pacto Global do qual o Brasil é signatário. Isso aqui, ó, é importante. Se o Brasil é... Ó, lembrar, viu? Lembrar sempre de botar isso aqui. Porque quando você fala que o Brasil é signatário, que o Brasil ele botou o nome na lista, falou assim, ó, me comprometo com esse pacto aí. Então ele assumiu o compromisso. Então é importante deixar isso muito claro. Por quê? Porque você vai dizer que isso não acontece no Brasil. Lembra que a sua tese é de contraste? Então a gente tem aqui, ó, Agenda 2030 da ONU, Pacto Global do qual o Brasil é signatário, estabelece a promoção da saúde por meio da prevenção e do atendimento de qualidade. Eu não sei se ela fala isso, mas eu acredito que sim. Então, quando eu falo aqui, ó, promoção da saúde, peraí, deixa eu tirar aqui. Outra coisa. Promoção da saúde por meio da prevenção, isso aqui conversa direto com automedicação, gente, isso aqui, ó. Conversa com automedicação. Por quê? Porque a automedicação seria basicamente o oposto da prevenção. A gente se medica quando a gente não se preveniu, né? Então isso aqui já conecta com isso. Quando eu falo saúde, o corretor já fala, opa, o repertório, ele tem conexão, ele tem ancoragem com o núcleo temático, que é do eixo temático saúde. Eu não estou metendo aqui uma utopia. Não, utopia, não sei quem, a sociedade perfeita, sem problemas. Diferentemente no Brasil, o que tem a ver utopia? Europa ao século XVI, com o Brasil século XXI. SUS, UPA, tem nada a ver. Você pega um negócio desse, eu dou um jeito de encontrar o CPF dessa criatura, jogo no Juiz Brasil, vou clonar os cartões dela. Vale, eu tô filmando isso. Então a Agenda 2030 garante isso, ó, promoção da saúde por meio da prevenção e do atendimento de qualidade. Ah, é importante esse atendimento de qualidade também, por quê? Porque o povo geralmente usa muito medicamento, porque o atendimento é podre. Tá? Eu espero que você que esteja assistindo isso aqui, você não seja esse médico podre. Tá bom? Vamos lá, continuando então. Entretanto, ó, isso aqui é importante. Se não botar isso aqui, dá ruim, viu? Eu coloco logo, isso aqui garante o quê? Produtividade. Produtividade de quem? No repertório. Repertório improdutivo agora eu perco ponto onde? Na C3. Quanto que eu perco? Quanto que eu perdo? Que eu perco? 40 pontos. Por quê? Porque repertório improdutivo agora é lacuna argumentativa. Assista às aulas das mudanças na correção da redação do Enem. Então, entretanto, aí agora vem a minha tese, ó. Tal diretriz, isso aqui também é muito importante. Ele disse o que não é importante? Não sei. Tal diretriz, por quê? Porque isso aqui também vai garantir produtividade. Lembra que houve as mudanças na correção da redação? Pronto. Quando você usa o repertório uma vez só e não o retoma, isso basicamente é considerado também um repertório forçado, um repertório improdutivo. Então, quando você fala assim, ó, tal diretriz, que diretriz? Essa daqui, ó. Agenda 2030, promoção da saúde. Isso é importante, a retomada do repertório. Essa diretriz, tal diretriz distancia-se da realidade brasileira. Por quê? Porque ela é marcada pela consolidação de uma cultura de automedicação que compromete o bem-estar coletivo. Pronto. Você falou basicamente que a Agenda 2030, o Brasil ó, se comprometeu, mas isso não está acontecendo no Brasil. Por quê? Essa diretriz não se concretiza no Brasil porque a galera está cada vez mais tomando medicamento, tá certo? E isso compromete o bem-estar coletivo. Aí, ó, esse cenário, que cenário? Esse cenário de aumento de automedicação. É importante também, você está conectando, ó, cultura de automedicação. Esse cenário é impulsionado, sobretudo, isso aqui é um modalizador, principalmente,
é importante também. Conta para a competência 4, isso é muito bom também para a competência 1. Sobretudo, principalmente, pelo acesso precário aos serviços de saúde. Quem é isso aqui? Acesso precário aos serviços de saúde. Isso aqui é o meu argumento 1. Ah, então quer dizer que o povo começa a se medicar porque o acesso aos serviços de saúde é precário. Exatamente. Eu vou lá para um hospital rei desse. Um médico rei desse não olha nem para a cara da pessoa. Aí você vê tudo enferrujado. Vou nada. Meu, tá aqui com a minha cartelinha de losartana, né? Porque eu tenho um sistema nervoso, eu tenho tireoides. O povo fala isso, né? Então, acesso precário ao serviço de saúde e pela cultura contemporânea do imediatismo. Ah, então porque o povo também é agoniado. É tudo serelepe. Eu quero pra ontem. Eu quero emagrecer. Mas eu não quero fazer dieta. Nem quero treinar, nem quero correr. Eu quero monjaro, ficar com bafo de monjaro. Então, esse aqui é o argumento 2. O povo quer se automedicar porque é solução rápida. Quando você é mulher, a gente precisa disso, gente. Por causa de cólica, dor de cabeça e vontade de fazer os outros irem de arrasta. Então, argumento 1 e argumento 2. É por isso que o povo usa a cultura de automedicação. Posso parar aí? Pode não. Porque o tema é o quê? Caminhos. Tu falou de caminhos? Falou não. Aqui, meu amigo, eu já ficava assim, eu já ficava desconfiado. Eu quero só um motivo. Vou ficar só procurando uma celulite aqui no texto dele, que é para tirar logo 160 pontos da C2, C3 e C5. Vou botar um tangenciamento, que não falou caminhos. Desse modo, menina, eu tô tão arisca hoje. Desse modo, a adoção de caminhos efetivos para refrear o uso irracional de medicamentos no país torna-se fundamental. Então, aqui eu falei, ó, caminhos. Venha tirar ponto de mim aqui, corretor, arrochado. Pronto, tá aqui. Então, o que o desenvolvimento agora tem que ter? Rap, ref, rec, rap. Rap, ref, rec, rap. Podem ser 4 frases. Primeira frase, retomada do argumento e do problema. Segunda frase, ref, repertório fundamentador, que tenha conexão com o tema e com o argumento. Terceira frase, rec, um repertório concreto, que pode ser um dado estatístico, um exemplo da realidade, uma notícia, algo que acontece no Brasil, algo do senso comum, que traga concretude, que fala, tá vendo isso aqui, ó, isso acontece no Brasil, tô provando aqui. E o rap de novo, que é o fechamento, retomada do argumento e do problema de novo. Para de ficar perdendo tempo com desenvolvimento. No mesmo dia tu tem linguagens humanas e gabarito para preencher. Bora ver como é que fica? O D1 não, o D1 tu te vira. No exército, o papai dizia assim, ó, é tango alfa, te arromba. O pessoal no exército fala, te vira, meu irmão, dá teus pulos. Mas eu vou trazer uma sugestão para você. Como ref, você vai usar, ó, acesso precário aos serviços de saúde como argumento, por isso que as pessoas usam, né? Como ref, você pode usar a Constituição Federal, já que a gente usou a Agenda 2030, e como rec, os dados sobre o tempo de espera para consulta. Na aula lá do Pilar Estrutura e Teoria, a gente viu que é de 50, 52, 57 dias, quase 2 meses o tempo de espera para uma consulta. Mas eu trouxe o D2 para você. E o D2 é cultura do imediatismo. O que eu fiz aqui? Vamos lá. O argumento, cultura do imediatismo, isso aqui agrava. Isso aqui é para a gente problematizar o aumento da cultura de automedicação. O que eu vou fazer aqui? Retomada do argumento do problema, meu RAP. Então é o D2, lembra? Por isso que eu vou começar com, além disso, o D1 vai começar com, nesse contexto. Além disso, a cultura do imediatismo representa um entrave significativo ao enfrentamento da automedicação. Olha aqui o meu argumento, cultura do imediatismo, certo? E aí é um entrave, é um problema, ó, ao enfrentamento da automedicação no Brasil. Só isso. Aqui é o quê? Tópico frasal. Retomar o argumento e o problema. E agora a gente vai para o REF, que é o repertório fundamentador. Eu escolhi o quê? Paul Virilio. Só porque eu achei bonito. Fala virilio que parece virilha. Cultura do imediatismo ainda, né? Claro. E o repertório para fundamentar a cultura do imediatismo? O cara. Aí nesse viés, é importante, isso conecta o próximo período, o filósofo francês Paul Virilio, ao formular o conceito de dromologia, analisa a lógica da velocidade. Analisa como a lógica da velocidade rege a sociedade contemporânea. Então, ó, quando eu tô falando aqui, ó, cadê?
lógica da velocidade. Isso tem tudo a ver com cultura do imediatismo. Olha como isso tem uma ancoragem. Olha como esse repertório. Paul Virilio, ele é médico? Não, ele é um filósofo. Pô, não é da saúde? Não. Mas olha o meu argumento. Cultura do imediatismo, certo? E ele traz aí uma teoria sobre o conceito de lógica da velocidade, os impactos da velocidade, da tecnologia na sociedade. Então ele analisa como isso rege a sociedade contemporânea. Fazendo o quê? Supervalorizando soluções rápidas. Mais uma vez aqui, ó. Soluções rápidas conversa com lógica da velocidade, que conversa com cultura do imediatismo. Soluções rápidas em detrimento de processos contínuos e preventivos. Aqui você poderia falar soluções rápidas em detrimento da prevenção. Certo? Então aqui, ó, é o meu ref, meu repertório. Olha, treinando você consegue usar filósofos, dados estatísticos, tá bom? Mas esse passo a passo aqui é fundamental para você parar de perder tempo com desenvolvimento. Vamos lá. Então, rap foi, rap foi, vamos pro rec agora. O que eu trouxe para dar concretude a essa argumentação, ó? Essa mentalidade, então isso aqui eu tô falando, ó, do que eu falei anteriormente. Se conecta. Isso fala assim, ó, corretor, esse repertório aqui não é forçado, não é de bolso, não é coringa. Isso aqui eu sei do que o povo Lilhou tá falando, tá certo? Ó, eu tô conectando, eu tô problematizando, tô desenvolvendo aí. Então essa mentalidade se reflete onde? Se reflete no campo da saúde. Olha, eu trouxe pro campo da saúde porque o cara tava falando da filosofia, certo? Então, ó, da filosofia para onde? Para a saúde. Então eu fiz a ponte, a transição. Então isso se reflete no campo da saúde. Por quê? Aí eu vou explicar agora, ó. Uma vez que, segundo pesquisa do Conselho Federal de Farmácia, 9 em cada 10 brasileiros afirmam se automedicar, buscando alívio imediato, ou meu argumento de novo. Alívio imediato para sintomas cotidianos, como dores e mal-estar. Então, olha só, o dado que tinha lá na aula anterior é que 86% dos brasileiros se automedicam, de acordo com o CFF, Conselho Federal de Farmácia. Eu coloquei 9 em cada 10, que podia não lembrar, tá? Então, assim, isso que o Paul Virilio falou, o francês falou, do lance da dromologia, como que a velocidade ela rege o comportamento da sociedade contemporânea, isso pode ser manifestado, refletido onde? Cara, na automedicação. Olha só a quantidade de brasileiros que utilizam isso. E eles fazem isso por quê? Porque eles querem um alívio rápido para sintomas cotidianos como dores e mal-estar. Ponto. É importante que você fale isso aqui, ó. Como dores e mal-estar. Tá? Ó, evita a lacuna. Evita a lacuna argumentativa. Certo? Você tem que dar exemplos. Por mais que seja óbvio. Então vamos finalizar agora com o nosso RAP de novo. Aqui. Retomar o argumento e o problema. Assim, enquanto predomina a valorização da rapidez e do consumo instantâneo, mais uma vez aqui, ó. Valorização da rapidez e do consumo instantâneo, isso aqui é o quê? Cultura do imediatismo. As ações, isso aqui é o quê? Caminhos para conscientização social sobre o abuso de fármacos, isso aqui é o quê? Automedicação. Tornam-se fragilizadas, eu tinha colocado fragilizadas. As ações tornam-se fragilizadas, perpetuando práticas que colocam em risco a saúde coletiva. Joga a caneta, vá-se embora. Vá-se embora não, que ainda tem a conclusão. Então é isso, retomei o argumento e o problema. Falei tudo, usei todas as palavras-chave. E aí, tá aqui o parágrafo completo. A conclusão, eu trouxe para você, mas você vai ter que diminuir um pouquinho. Eu coloquei grandona aqui de propósito. Vamos aqui. Portanto, a persistência da cultura da automedicação no Brasil revela falhas que demandam estratégias de combate. Então, estratégia de combate retoma caminhos. E aí, diante disso, cabe ao governo federal, o agente, certo? O governo federal, agente, instância responsável pelo bem-estar social, detalhamento do agente, ó, já tenho 2 elementos aí. Tem que fazer o quê? Implementar um plano nacional de fortalecimento da atenção primária e da educação em saúde. É ação. Eu falei que era a cultura do imediatismo. Qual foi o outro, meu Deus? Acesso precário.
né? Acesso precário aos serviços de saúde. Então, o que eu fiz aqui, ó? Quando eu falo sobre fortalecimento da atenção primária, eu estou atacando o quê? O argumento 1. E quando eu falo educação e saúde, eu estou atacando o argumento 2, a cultura do imediatismo, tá certo? Isso ocorrerá, já tenho 3, né? Cadê? Agente, detalhamento e ação. Ok. Isso ocorrerá mediante eu já sei que é modo meio, mediante a ampliação do atendimento às unidades básicas de saúde e a realização de campanhas educativas permanentes sobre o uso racional de medicamentos. Então tem aqui modo meio. E agora falta só o efeito ou finalidade. Essas ações têm a finalidade de combater o consumo sem prescrição e efetivar o compromisso nacional firmado na Agenda 2030. Isso aqui é fundamental, porque isso aqui é o arremate perfeito. Você retomou o repertório lá da introdução, fechou com ele, o seu texto fica uma coisa só, um tecido só, certo? Então, todas as ações, ou todos os elementos aqui, eu trouxe uma ação para os 2 problemas levantados, né, os 2 argumentos, e deu tudo bom, ainda finalizei com o arremate perfeito. E aí, me diga aí o que você utilizaria. Pode colocar até aqui o teu parágrafo nos comentários. Vai se inspirar nos exemplos, mas não dá Ctrl C, Ctrl V não, viu? E mais uma vez, quando você estiver pronto para desistir, você estará mais perto dos seus objetivos do que você pensa. Viu? Ó, cheiro. Amo sua vida. Fica bem, porque vai dar tempo, vai dar certo e vai ter festa.